denário. E eles foram, e ele também foi à sua vinha, lembrando-nos que o chefe de família é o chefe da vinha, é o dono, é o proprietário. Ele só se fazia presente à época, como hoje também, na maioria das vezes, ao seu negócio, quando estava no momento da colheita. Antes disso, ele morava lá em cidades maiores e aquela parte do interior era tocada por um administrador que ia dando contas e lhe prestando contas. Tem até parábolas tratando sobre isso também. Enfim, naquele momento ele vai. Na terceira hora, e aí ele chama a sexta hora e a nona hora, lembrando, só um obséquio aqui, é que essas horas elas são tratadas entre 6 horas da manhã e 6 horas da tarde, lá no hemisfério, porque era o momento da colheita, que era uma época permissível dessa quantidade de horas do dia. Depois disso, lá no inverno, era muito mais difícil, a atividade de campo ficava muito mais difícil. Então, haviam outras atividades nas pequenas vilas e nas cidades também. Mas, naquele momento, era um dia robusto, um dia cheio, 6 da manhã. Então, ele vai buscando esses trabalhadores. A interpretação é livre, tá? E ele pergunta lá, se você está fazendo, você está aí sem fazer nada, vai lá para a minha vinha, vou te pagar o que for de acordo. Vai, segue lá para a vinha. E assim ele foi repetindo, para quem tiver a oportunidade de ler, é muito bonita a leitura da parábola, ela vai chegar que ele diz que na 10ª hora, ou seja, no limiar do final do dia, e que ele, chefe de família, dono da vinha, já havia saído e arrebanhado tantos trabalhadores, ele percebe alguns que estão à praça ainda, parados. E pergunta-se, o que fazem aí que não estão a trabalhar e não estão na minha vinha? Eles, ninguém nos assalariou. Veja bem, assalariou, deu trabalho, ofertou trabalho. E ele diz, ide à minha vinha e eu lhes pagarei o que for satisfatório. E isso aconteceu. Chegou o final do dia, ele chama o administrador dele e disse, pague a todos. Aí o discurso é mais genérico, tá? Não existe elaboração aí nesse ponto. Pague a todos, começando pelos últimos. Aí chegaram aqueles trabalhadores, que foram esses últimos, que estavam na 10ª hora, e receberam um denário. Olha, eu falei de um denário, e repetindo a parábola, que foram aqueles trabalhadores que foram absorvidos no primeiro momento, lá de manhã cedo, quando ele saiu pegando os caras. Então, esses caras trabalharam o dia inteiro lá na vinha. Mas quis o dono, direito dele, que eles começassem a fazer o pagamento, que ele começasse a fazer o pagamento pelos últimos, e deu um denário. Ora, se ele deu um denário para o último, porque aí todo mundo tem o olho, né? Você está olhando para si e está olhando para o outro. Vamos percebendo o que Jesus está fazendo nesse movimento, qual é a mensagem que está chegando para cada um de nós, como isso mexe, como se nos colocássemos como personagens dentro dessa história, dessa parábola, como nós estaríamos. Então, eu vou fazer na primeira pessoa. Eu, Canrobert, me colocaria assim, pô, o cara lá me chamou. Eu estou trabalhando desde manhã cedo aqui. Ele está pagando para aquele sujeito ali, para o outro, para o outro, para o outro. Eu vi a hora que eles entraram. Eles já entraram aqui no finalzinho, trabalharam só um pouquinho aqui, que eu fiquei olhando, quer dizer, eu estava olhando os outros, em vez de cuidar do meu trabalho. Eu já estava fazendo aquele olho comprido, além de mim. Quer dizer, eu já estava buscando alguma coisa externa para ver num comparativo comigo, ver o que eu poderia estar perdendo, o que eu poderia ganhar, aonde eu poderia chegar, as coisas. Enfim, é um conjunto bem dos nossos sentimentos humanos, bem básicos. Nada de errado até aí. Nós temos uma relação com as coisas, nós promovemos uma relação com as coisas. Então, pagou um denário. Ora, o Canrobert olha para aquilo, estão me botando agora na história, eu falo assim, bom, se esse que chegou por último está ganhando um denário, ele combinou um denário comigo de manhã, que trabalhei o dia inteiro, eu vou ganhar uns tantos a mais. Vou ganhar mais, porque eu trabalhei muito mais, eu fiquei aqui na vinha muito mais, embora eu também tenha ficado olhando muito para o lado, fazendo uma certa cera. Vamos lá, eu sou eu, na primeira pessoa, me colocando ali, né?
e vou ganhar muito mais. Aí pagou aqueles, saíram e foram. Eles tiveram dificuldade, discussão alguma. Pelo contrário, saíram muito agradecidos pelo que receberam em função daquilo que haviam trabalhado.